É impressionante observar como a trajetória de uma nação muitas vezes é um espelho da conduta de seus líderes. Em um espaço de tempo muito curto, o reino de Judá passou por um ciclo intenso de fidelidade, depois uma queda em apostasia e, por fim, uma grande restauração. Vamos mergulhar juntos nos capítulos 27 a 29 de 2ª Crônicas para analisar os reinados de 3 reis que vieram um após o outro: Jotão, Acás e Ezequias. E vamos ver, claro, as profundas consequências, tanto teológicas quanto políticas, das decisões de cada um. Para a gente entender bem essa montanha-russa, vamos seguir a ordem dos fatos. Começamos com a estabilidade, pelo menos aparente, do reinado de Jotão. Depois a gente desce para a corrupção profunda que veio com Acas e sua apostasia. E por fim a gente sobe de novo com a grande reforma espiritual que Ezequias promoveu. Então, vamos lá. Começando com o reinado de Jotão. O texto o descreve como um rei reto, correto, mas que governava um povo que, continuava se corrompendo. E essa diferença entre o líder e o povo já cria uma tensão ali, sabe? É como um aviso de que a estabilidade podia não durar para sempre. Olha, o texto sagrado já começa colocando as cartas na mesa, mostrando esse contraste fundamental. De um lado, você tem o rei, com sua piedade e sua obediência. Do outro, o povo, insistindo em seus caminhos errados. Isso nos mostra um princípio muito importante. A retidão de um líder, por mais exemplar que seja, não é uma garantia automática de que toda a nação vai ser santa. E a retidão de Jotão não ficou só no discurso. Ela se transformou em ações bem concretas. O reinado dele foi um período de muita construção, muita fortificação. Ele investiu na casa do Senhor, mas também fortaleceu a segurança e a infraestrutura do reino. Uma gestão bem equilibrada, bem prudente. A força dele apareceu tanto nas construções quanto no campo militar. Jotão conseguiu dominar os amonitas e impôs a eles um tributo bem pesado, 100 talentos de prata, além de trigo e cevada todo ano. Essa vitória não só firmou o poder dele, como também trouxe uma boa prosperidade material para o reino durante 3 anos. E aqui está o ponto central, a chave teológica da história dele. O texto faz uma conexão direta, causa e consequência, entre a obediência de Jotão e o seu poder. O sucesso dele não é visto como sorte ou habilidade militar, mas como resultado direto da sua fidelidade em seguir os caminhos do Senhor. Mas todo reinado, mesmo um justo, chega ao fim. A morte de Jotão encerra esse período de estabilidade e poder. E com isso, ele deixa o trono para o seu filho, preparando o palco para uma das quedas mais rápidas e dramáticas da história de Judá. Agora, a gente entra no período de Acás, e a mudança é radical. É uma ruptura total com o que o pai dele fez. A gente vai testemunhar uma queda vertiginosa na idolatria e as consequências disso vão ser simplesmente devastadoras para a nação. O que aconteceu com Acás é um verdadeiro estudo de caso sobre apostasia. Ele não deu só uma escorregada, não. Ele rejeitou de propósito a herança de Davi, os mandamentos de Deus. Foi uma escolha ativa, um caminho de rebelião que ele decidiu seguir. E a queda dele foi uma escalada. Começou com a idolatria, que, infelizmente, era comum na região, fazendo imagens para Baalins. Mas daí a coisa degenerou. Ele profanou o vale de Inom e chegou ao ato mais abominável de todos, sacrificar os próprios filhos. Uma violação terrível da lei de Deus. E essa sequência aqui, ela ilustra perfeitamente a teologia do cronista, a relação direta entre pecado e juízo. A apostasia de Acás não ficou sem resposta. A nação, que antes era segura com Jotão, agora é atacada por todos os lados. Judá estava colhendo as consequências diretas da infidelidade do seu rei. E o mais impressionante, ou talvez o mais triste, é que no meio da tribulação, Acás não se arrepende. Pelo contrário, ele endurece o coração. Na angústia, a rebelião dele só aumenta. Ele chega a sacrificar os deuses de Damasco, os deuses de quem o estava oprimindo, pensando que talvez eles pudessem ajudá-lo. Uma lógica completamente distorcida e espiritualmente ruinosa. E o ato final da apostasia dele foi o mais simbólico de todos. Acás fechou as portas da casa do Senhor. Ele não só praticou idolatria, como baniu o culto oficial ao Deus de Israel, cortando a conexão da nação com sua fonte de vida. Mas, depois de toda essa escuridão do reinado de Acás, a história dá uma virada
impressionante. Quando o filho dele, Ezequias, sobe ao trono, a gente vê começar uma das reformas espirituais mais rápidas e completas da história de Judá. A primeira atitude de Ezequias já diz tudo. É imediata e cheia de simbolismo. A prioridade número 1 dele, logo no primeiro mês de governo, foi reverter o último ato de apostasia do pai. Reabrir e consertar as portas do templo foi o sinal de uma nova era, de uma reversão teológica completa. Ezequias sabia que não bastava uma reforma na estrutura. Ele chamou os levitas e deu uma ordem em 3 partes. Primeiro, vocês se santificam. Segundo, vocês santificam a casa. E terceiro, vocês tiram toda a imundícia de lá. O princípio é muito claro. A verdadeira restauração começa no coração dos ministros, para depois se espalhar para o santuário. E essa não foi uma tarefa simples. Levou 16 dias para os levitas limparem e purificarem todo o complexo do templo. Esse tempo todo nos dá uma ideia do tamanho do estrago que Acaz tinha feito e também do cuidado que foi necessário para restaurar a santidade do lugar. Com o templo finalmente purificado, Ezequias começou a restaurar o culto, passo a passo. Foram feitos sacrifícios pelo perdão dos pecados de todo o povo de Israel. A música, como Davi tinha ordenado, voltou a encher a casa do Senhor, e todo o povo se uniu em adoração. O ponto alto do capítulo é a alegria, uma alegria que tomou conta do rei e de todo o povo. E tem uma palavra-chave aqui: subitamente. O cronista faz questão de frisar que a transformação foi rápida, foi repentina. Para quê? Para deixar claro que aquilo não era só esforço humano, mas uma intervenção poderosa de Deus, trazendo renovação e esperança. E essa narrativa toda nos deixa com essa reflexão poderosa sobre o peso da liderança. A história de Jotão, Acaz e Ezequias mostra como as decisões de uma única pessoa podem levar uma nação à estabilidade, à ruína ou à restauração. E levanta essa questão que ecoa até hoje sobre o poder transformador de uma liderança que é fiel a Deus. Essa análise que acabamos de fazer é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos. Se essa exposição bíblica foi edificante para a sua vida, a gente convida a se inscrever aqui no nosso canal e a interagir com a gente. Deixe sua reflexão nos comentários. Como é que esses princípios de liderança que a gente viu aqui podem ser aplicados na vida espiritual de uma comunidade hoje? Queremos muito saber o que você pensa.